Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Estamos dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Teologia. Chegamos ao 8º capítulo, que tem como título O Teólogo e o Magistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te invocamos, ó Espírito Santo de Deus. Te pedimos, ilumina a nossa inteligência e enche de amor, enche de caridade o nosso coração. Te pedimos esta graça ao Espírito Santo, santificador de nossas almas, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos, eu vou apresentar logo para vocês aquele material, vamos dizer, básico desse capítulo. Eu vou apresentar a obra em italiano, Natureza e Missão da Teologia, do grande teólogo e depois Papa, Joseph Ratzinger, Bento XVI. É uma obra pequena, mas espetacular, onde ele apresenta o que seja a teologia e qual a sua missão. Essa obra, em parte, foi traduzida em língua portuguesa, em parte, e porém deixaram duas partes super importantes da obra que não foram traduzidas. A primeira delas é uma parte super atual sobre a questão vamos dizer, da história dos dogmas. Existe uma reflexão teológica atual sobre se ao longo dos tempos os dogmas mudam. Ou seja, se mudam, alguns dizem, podem mudar o ditado, o conteúdo não. Outros já dizem, mas nessa mudança, mudando o ditado, pode mudar o conteúdo também. Vocês já viram que esse é um ponto muito delicado. Existem posições bem diferentes no panorama da teologia dogmática atual. Algumas posições pouco católicas, infelizmente. E aqui seria uma ótima oportunidade de oferecer à literatura teológica nacional um artigo de grande valor para essa discussão. Porém, não foi traduzido, e também depois tem uma parte do trabalho da obra sobre os padres na teologia contemporânea, que é muito interessante também, e acredito que teria sido muito bom se a obra tivesse sido traduzida por inteiro, né? Inteiramente. Bem, a obra em língua portuguesa é essa aqui, Natureza e Missão da Teologia, das edições Vozes, que está já recebeu uma nova edição recente, dada a procura por este teólogo e pelos seus escritos. Bem, então nós partimos do fato de que em 24 de maio de 1990, a Igreja apresentou ao mundo, né, um novo documento muito importante, que foi fruto, digamos, de estudos e da redação da Congregação para a Doutrina da Fé. E o objetivo do documento era justamente falar sobre a vocação eclesial do teólogo. Ou seja, apresentar a importância do teólogo na vida eclesial. Qual o seu lugar? Qual a missão do teólogo? É um documento espetacular, e por isso que nós vamos apresentá-lo brevemente aqui no nosso curso de Introdução à Teologia. Nós que estamos percorrendo o caminho do conhecimento teológico, nós queremos saber o que a Igreja diz acerca da natureza e da missão do teólogo. Bem, porém, esse documento tão bem organizado, uma obra-prima, eu diria, da teologia
muito equilibrado, ele foi recebido a pedradas por alguns grupos de teólogos. E gerou um debate um pouco, vamos dizer, inesperado, por um lado, e muito, vamos dizer, um pouco aceso, muito cheio de fogo, por outro, né? Por exemplo, aqui para citarmos um teólogo da nossa realidade latino-americana, o senhor Leonardo Boff, ele publicou logo no ano seguinte, em língua espanhola, uma obra que teve uma repercussão internacional importante, por isso a língua espanhola foi escolhida para essa difusão na América Latina e também na Europa, uma obra de contestação desse documento, praticamente contestando as grandes teses do documento, que se chama La Misión del Teólogo en la Iglesia. É uma obra de 1991, o caráter dela é de crítica direta ao documento. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é por que em 1990 a Congregação para a Doutrina da Fé, com o Placet, com a bênção do Papa São João Paulo II, publicou esse documento. E para a gente entender o contexto histórico desse documento, a gente tem que ir lá para o período pré-Concílio Vaticano II, tá certo? Então, nós poderíamos dizer que na primeira metade do século XX, nós experimentamos especialmente a partir do final da Primeira Guerra Mundial, nós experimentamos um período de renovação eclesiológica, especialmente no âmbito da eclesiologia. Isso é o Romano Guardini que diz, né? A igreja parece que ela toma consciência de quem ela é e começa a refletir sobre a sua própria identidade, sobre a sua missão, nesses anos que seguem o Concílio Vaticano, a Primeira Guerra Mundial. E surgem grandes obras ali, a partir dos anos 30, de uma eclesiologia somática, ou seja, de uma reflexão sobre a igreja como corpo de Cristo. E na França, na Alemanha, na Holanda, na Itália, os grandes obras surgem com esse perfil, vamos dizer, de uma eclesiologia pensada em torno dessa imagem fortemente bíblica, paulina, e que ao longo da história da igreja da história da teologia teve uma grande importância. Pensemos aqui na eclesiologia de Santo Agostinho, o Christus Totus. Pensemos na eclesiologia do próprio Tomás de Aquino, né? Por exemplo, quando ele quer falar da relação entre Cristo e a igreja, na terceira parte da Suma Teológica, na questão número 8, ele vai apresentar Cristo, cabeça da igreja, para explicar como Cristo se relaciona com a sua igreja, como Cristo governa a sua igreja, como Cristo dá a sua vida, a sua graça à sua igreja. E é um texto belíssimo, né? E essa renovação teológica, ela vai, vamos dizer, encontrar um momento muito especial no magistério do Papa Pio XII. E o Papa Pio XII vai escrever, então, uma encíclica chamada Mystici Corporis, em 1943. E nesta encíclica ele vai, vamos dizer, pela primeira vez, num documento magisterial, vai apresentar uma verdadeira reflexão magisterial, ensinamento magisterial sobre a natureza e a missão da igreja. É um documento que vale a pena ler. Mas, paralelamente a essa realidade maravilhosa de uma renovação da eclesiologia, que
depois de Papa Pio XII vai chegar o Concílio Vaticano II, daí que já será outro teólogo muito conhecido, Karl Rahner, que vai dizer que o Concílio Vaticano II seria o concílio da Igreja sobre a Igreja. Ou seja, a Igreja pensa a sua própria realidade, a sua própria essência, a sua própria relação com o mundo, a sua própria missão, né? E realmente os principais documentos da Igreja vão nessa do Vaticano II vão nessa direção. Pensemos na Lumen Gentium, que no fundo nasce Lumen Gentium Gaudium et Spes, que nascem depois de uma vamos dizer, de uma intervenção de um dos padres conciliares, que nasce com a ideia de apresentar a Igreja ad intra, a Igreja enquanto mistério, para dentro dela, né, o que ela é, e a Igreja ad extra, ou seja, a Igreja para fora, a sua relação com o mundo, a sua relação com o século, seria a Gaudium et Spes, nesse caso. A primeira Lumen Gentium, a segunda Gaudium et Spes. Então, queridos, é realmente um tema fascinante esse período, né? Nós temos grandes autores como Mersch, um francês, depois temos Sebastian Tromp, que era um holandês que lecionava na Universidade Gregoriana e que se tornou um teólogo de confiança do Papa Pio XII, e dizem que ele teria, inclusive, escrito, vamos dizer, a estrutura fundamental desse documento Mystic Corporis. Ele publicou várias obras sobre esse tema, Corpo de Cristo, a partir da Sagrada Escritura e principalmente a partir dos padres da Igreja. Tem 3 grandes volumes sobre esse tema. Só um foi traduzido, que eu saiba até hoje, em língua inglesa. Os outros 3 eu tenho essas obras, mas estão ainda na língua latina. Pois bem, então paralelamente a isso nós notamos ao longo desse período o nascimento de alguns movimentos que também vão encontrar no Concílio Vaticano II, por assim dizer, o seu ápice. Dentre esses movimentos, a gente poderia citar, por exemplo, o movimento ecumênico, poderíamos citar o movimento litúrgico, o movimento bíblico, poderíamos citar também, diz o Joseph Ratzinger na sua introdução a esse documento, na apresentação desse documento, da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a vocação eclesial do teólogo, poderíamos citar também um movimento mariano. Se nós pensarmos, por exemplo, no movimento ecumênico, que teve grande influência sobre, digamos, o andamento do concílio, né, nós vamos lembrar que o concílio vai ter uma preocupação ecumênica em praticamente todos os momentos da sua reflexão, em todos os seus documentos, né? Apesar de ter alguns documentos que são particularmente importantes para o ecumenismo, em todos os documentos do concílio existe esse prisma, esse olhar ecumênico, né? Sempre se pergunta o que isso aqui que eu vou dizer como isso vai repercutir junto aos ortodoxos, junto aos protestantes, né? Isso, por um lado, é uma sã preocupação, por outro, pode ser também pode conduzir a linguagem conciliar e a reflexão e a linguagem conciliar a alguns limites, né? Outro movimento importante, o movimento litúrgico, né? Nós sabemos que o movimento litúrgico ele vai se desenvolver em vários lugares na Europa, mas vamos pensar aqui em torno de algumas abadias na França, na Bélgica, na Alemanha, em torno de alguns teólogos beneditinos, como Odo Cazzel e outros. Então é um movimento muito forte, mas fundamentalmente nós temos teólogos e leigos envolvidos nesses movimentos. Não temos tanta presença de bispos nesses movimentos. São movimentos que envolvem mais teólogos, padres, religiosos e leigos. E o movimento ecumênico, o movimento litúrgico, ele vai encontrar já um acolhimento, mas também uma espécie de filtro, né,
porque havia vários exageros também nesse movimento, na encíclica também do Papa Pio XII, agora de 1947, chamada Mediator Dei, que é uma beleza também. Vale a pena você ler também. Então esse documento ele vai fazer uma espécie de filtro. Ele vai, vamos dizer, colocar de lado exageros e elementos que não se harmonizam com a tradição católica e vai, ao mesmo tempo, valorizar e acolher outros que parecem nascer realmente de uma voz do Espírito no seio da igreja, querendo conduzir a igreja a uma vivência litúrgica mais autêntica, mais profunda, mais santa. Mas bem, a gente continua então. Então esses movimentos, então, eles têm uma forte presença de teólogos. Em torno de alguns desses movimentos, como o movimento litúrgico, como o movimento ecumênico, como o movimento bíblico, vão surgir algumas revistas, vão surgir congressos, vão surgir seminários, né, de reflexão teológica, e isso vai movimentar, por assim dizer, o ambiente teológico europeu até, por exemplo, o início da Segunda Guerra Mundial e mais tarde, né, depois da Segunda Guerra Mundial até ali as vésperas do Concílio Vaticano II, né? Então é um tempo onde os teólogos eles vão liderando esses movimentos que, no fundo, cada um deles de um jeito pede para ser acolhido pela igreja, pede, de certa forma, algumas aberturas, algumas mudanças, alguns aprofundamentos, propõe novas perspectivas, né? E aí, durante o concílio, nos anos que precedem o Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII ele convoca o Concílio Vaticano II, muitos bispos viram ali, vamos dizer, agora é o momento da gente pensar sobre tudo isso que está acontecendo. De um lado, nós temos um movimento ecumênico crescente, de outro, a gente tem um movimento bíblico forte, de outro, a gente tem um movimento litúrgico propondo mudanças, algumas meio esquisitas, outras parecem interessantes. Como é que a gente vai... O que a gente vai fazer com isso? A Mediator Dei, o Papa Pio XII já deu uma filtrada, mas tem coisa nova por aí também. E nós temos também o próprio movimento mariano. Então vejam como fazer. Então os bispos europeus eles começaram então, porque já tinham deixado as academias há muito tempo, né? Estudaram, vamos dizer, 20, 30 anos antes, muitas vezes eles não conheciam essas realidades, ou a essência teológica dessas realidades. Então eles começaram a se inteirar dessas realidades. Então algumas conferências episcopais começaram a chamar teólogos para dar para apresentar, explanar as grandes tendências, as grandes linhas de pensamento. E nesse contexto, por exemplo, alguns bispos, vendo a importância do Concílio Vaticano II, começaram também a escolher alguns teólogos como seus teólogos pessoais, né, para lhe oferecerem, digamos, uma consulência teológica, né? Foi dessa forma, por exemplo, que o cardeal de Colônia chamou um jovem talento que ensinava teologia ainda muito jovem, Joseph Ratzinger, né? Outros chamaram Karl Rahner, outros chamaram Congar e outros, digamos, grandes teólogos da época. E o Concílio Vaticano II, diante da, entre aspas, uma espécie de reviravolta que aconteceu no início do concílio, porque existe uma comissão que, de certa forma, preparou os documentos, e esses documentos seriam apresentados, a ideia era essa, dessa comissão, é que esses documentos fossem apresentados aos padres conciliares, que eram mais de 2.500 padres, imaginem a estrutura necessária para isso, né? 2.500 bispos reunidos, de todos os continentes, né?
E eles formularam, né, escreveram, fizeram a redação desses documentos. Existia um documento sobre a igreja, existia um documento sobre ecumenismo. Então eles prepararam esses grandes documentos e eles iam apresentar para os padres conciliares com a esperança de que houvesse um debate, ajustes, acréscimos, algumas coisas fossem retiradas e em poucos meses eles pudessem aprovar esses documentos, eles viriam então a ser publicados. Só que não foi bem assim. Então uma boa parte dos bispos compreendeu que naquela circunstância eles precisavam não apenas participar desse modo, mas eles queriam sugerir os temas e queriam sugerir a organização dos temas em documentos, e de certa forma esses esquemas iniciais foram, vamos dizer, colocados de lado. Não é que nada se aproveitou, muita coisa se aproveitou também, mas de um modo geral se buscou reescrever, digamos, a história do concílio com um protagonismo maior dos bispos, certo? Só que, como eu disse, a maioria dos bispos não tinha uma formação teológica muito atualizada, capaz de levar adiante, vamos dizer, discussões apuradas sobre as grandes questões que rodeavam o concílio. E por isso, como eu já disse para vocês, eles trouxeram vários especialistas, vários teólogos, para estarem a serviço. Ou, isso acontecia de dois modos, né? Ou uma conferência episcopal francesa trazia os seus teólogos a serviço dos bispos franceses, ou alguns bispos traziam o seu teólogo ou os seus teólogos para estarem por ali. Eu sei que aconteceu uma espécie de pequena reviravolta, e aí foram constituídas novas comissões, e junto com os teólogos romanos que trabalharam naquela comissão preparatória, novos teólogos foram sendo introduzidos ali. E boa parte desses novos teólogos eram teólogos que vieram da Alemanha, que vieram da França, que vieram da Espanha, e que eram renomados professores também com grande capacidade, e que se introduziram naquele ambiente muito curial, de cúria, né? Aquele ambiente muito romano, de cúria, que era visto às vezes por alguns com um pouco de desconfiança, certo? Então se formaram novas comissões, e os trabalhos foram sendo levados adiante com, por um lado, uma discussão muito aberta dos bispos, e por outro, com um papel essencial dos teólogos nessas comissões. Então, os bispos discutiam, diziam as suas posições, tudo isso era recolhido, e a comissão de redação trabalhava em cima do documento nas suas várias etapas de redação. Até que o documento final foi aprovado, os documentos finais foram aprovados e, com a chancela do Papa, foram publicados, certo? Então foi muito clara a importância dos teólogos nestes anos. Para você ter uma ideia, durante as sessões do Concílio Vaticano II, né, que começou em 62, terminou em 65, e evidentemente os bispos não ficaram lá durante três anos inteiros, né, mas eles iam e voltavam para suas dioceses, passavam ali temporadas em Roma, e quando os bispos estavam ali, nos colégios aonde os bispos se hospedavam, aconteciam conferências. Então, por exemplo, o colégio dos franceses vai ter uma conferência com Yves Congar. No colégio, né, do norte da Itália vai ter uma conferência com o teólogo X, com o teólogo Y. E isso fez com que as noites, durante os dias do concílio,
muitas vezes fossem ocupadas por conferências de teólogos apresentando para os bispos as grandes novidades, a vanguarda, vamos dizer, da teologia. E o fato é que os teólogos exercitaram uma grande influência sobre o pensamento dos bispos e, é claro, sobre as decisões dos bispos também, certo? Bom, agora eu vou fazer uma outra observação para que nós cheguemos, digamos, para que nós possamos dar um novo passo. A observação que eu quero fazer é a seguinte: especialmente na Alemanha, pelo sistema que existe universitário, os cursos de teologia, eles fazem parte das universidades. Não é como no Brasil, onde numa universidade pública nós não temos um curso de teologia, porque isso é coisa de universidade católica ou de faculdade católica. Nas universidades alemães, dado o sistema de concordato que existe entre a Santa Sé e a Alemanha, os católicos eles pagam impostos para o governo, declarando-se católicos, então 8%, se eu não me engano, dos impostos, e esse valor ele vai para, digamos, a Igreja Católica. E, digamos assim, as universidades, as universidades públicas sustentam cursos de teologia. Em algumas, cursos de teologia protestantes, em outras, cursos de teologia de índole católica, de orientação católica, e em outras nós temos os dois cursos também. Por exemplo, quando eu estive em Munique, no sul da Alemanha, na universidade ali da Baviera, eu tive a oportunidade de visitar, digamos, as duas coordenações dos dois cursos, que ficam no mesmo corredor, em salas, uma de frente para a outra. Então, a Faculdade de Teologia Católica e a Faculdade de Teologia Protestante, dois coordenadores de curso, eles fazem algumas coisas juntos, mas são dois cursos com orientações diversificadas, diferentes. Tá bom? Então isso é um sistema diferente do nosso, né? Um sistema alemão, onde a teologia encontra o seu lugar na universidade pública, e é um sistema muito interessante. Mas bem, então nesse contexto alemão, e aonde em várias regiões prevalece, predomina o protestantismo, e nós sabemos que no protestantismo não há nem, digamos, ao menos formalmente falando, não há aquilo que nós chamamos de sagrada tradição. E não há um magistério da igreja como nós entendemos, como intérprete autêntico, oficial da palavra de Deus, que nós entendemos palavra de Deus como Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então eles têm aquele princípio luterano, sola Escritura, ou seja, só a Sagrada Escritura é fonte de revelação, é palavra de Deus, e não existe um magistério eclesial forte, capaz de se apresentar como intérprete oficial, privilegiado da palavra de Deus para aquela comunidade. E por isso na Alemanha acabou que, de certa forma, os teólogos protestantes, no âmbito das suas próprias confissões, luterana, calvinista, etc., acabam tendo um papel, de certa forma, magisterial, porque nas grandes questões, quem é que diz pra gente o que está certo e o que está errado? Porque, entendam, eu posso ler a Sagrada Escritura, ter a minha interpretação, mas eu não conheço hebraico, eu não conheço grego, eu não conheço a história da teologia, eu não conheço os padres da igreja. Tem pessoas que estudam tudo isso e que podem, de um modo muito mais preparados do que eu, podem ter opiniões muito mais interessantes, bem fundamentadas do que a minha, interpretações muito mais, digamos, sólidas do que a minha. E então os professores de teologia, os catedráticos de teologia protestante, acabavam tendo uma espécie de papel magisterial. O bispo é um papel, vamos dizer,
mais pastoral, o bispo organiza a igreja, né? As igrejas que, nas tradições protestantes, que tem ainda essa ideia de bispo, né? O equivalente ao bispo. Então ele cuida da pastoral, ele cuida do dia a dia da igreja, das finanças da igreja, da organização das paróquias, né? Mas quem tem a palavra assim mais relevante em matéria de teologia não é o bispo, mas são esses grandes professores de teologia, certo? E como eu disse, como os professores de teologia católicos gozam do mesmo status dos professores de teologia protestante diante do Estado, ganham muito bem nas universidades públicas, havia a tendência também de se replicar essa mesma situação no âmbito do catolicismo. Pouco a pouco, nos anos que precedem o Vaticano II, diante da necessidade de mudança, muita gente querendo mudança, agora vai ter um concílio, as opiniões dos grandes professores começaram a ser hiper mega valorizadas e os bispos pareciam não ter muita coisa para dizer, até porque eles não conheciam tanto a teologia desses movimentos que estavam aparecendo de modo muito forte e que eram efervescentes, tá certo? E que contagiavam muita gente nesses países. E é nesse contexto que cada vez mais os bispos chamam os teólogos e pouco a pouco parece que os teólogos estão se tornando professores dos bispos, estão dizendo para os bispos como eles devem agir, como eles devem dirigir a igreja, que decisões eles devem tomar, né, melhor dizendo. Então vejam, esse é um pouco o contexto, eu quis fazer essa observação, me parece necessária. E aí quando o Vaticano II se desenrola, nós sabemos que a mídia ela é muito liberal e progressista, né? Então a mídia tem muitas críticas com relação à tradição, magistério da igreja. Ela quer que a igreja se abra e, no fundo, nesse se abrir para o mundo, perca um pouco a sua identidade, deixe de ser quem ela é. E então, durante o Concílio Vaticano II, a gente tem que ter essa distinção. Existia o Vaticano II da mídia e o Vaticano II real. E a mídia, TV, rádio e jornais, fez uma cobertura muito sensacionalista. E os grandes nomes que a mídia buscava não eram o cardeal Ottaviani ou o cardeal Siri. Os grandes nomes que a mídia buscava eram os teólogos que ela entendia serem mais liberais, mais progressistas, que tinham ideias mais inovadoras para a igreja, porque eles queriam, vamos dizer, uma igreja nova, diferente daquela que até então existira. Então eles iam buscar, foram colocar, vamos dizer, em relevo essas figuras teológicas, né? Então é o Karl Rahner para cá, é o Hans King para lá, é o fulano para cá, o Beltrano para lá. Então, nesse contexto, o mundo também se deparou com essas figuras de teólogos que pareciam ter as respostas que a igreja precisava. Ou seja, eram homens doutos, sábios, que diziam coisas novas, e a igreja parecia estar precisando de algo novo, e esses homens pareciam saber o que a igreja estava precisando, e os jornais, então, fotografavam esses homens, colocavam eles em destaque, faziam propaganda dos seus livros, das suas ideias, e muitas vezes os bispos mais conservadores, mais tradicionais, vamos dizer assim, eram vistos, coitados, como pobres miseráveis. Bom, quando terminou o concílio, os teólogos que prestaram, vamos dizer, um grande serviço ao concílio, mas que foram exaltados demais pela mídia, que queria vender para o mundo um concílio totalmente revolucionário, renovador, que dividiria a história da igreja em antes e depois. O que aconteceu? Se notou que essa tendência dos teólogos quererem dizer para a igreja ou para os bispos por onde caminhar continuou, certo? Então muitos teólogos não tiveram
humildade. Vocês lembram que eu bato muito nessa virtude da humildade no sentido positivo? Sempre digo que o teólogo ele tem que ter duas grandes virtudes, a humildade e o labor. Ele precisa ser humilde porque Deus resiste aos orgulhosos, e é humildemente que ele deve percorrer o caminho da teologia, que muitas vezes é apofática, mas ele deve também ele deve se dar ao labor, ele deve se entregar de todo o coração a um trabalho árduo, porque ele deve ser capaz de, inspirado pela graça de Deus, na vivência da comunhão eclesial, colocar a serviço da igreja a sua reflexão e o seu discurso. E por isso ele precisa trabalhar muito. É árduo o ministério, a vocação do teólogo. Então, o teólogo não combina nem com orgulho, nem com preguiça, mas é humildade e labor. Então, é importante nós vermos que, depois do Concílio Vaticano II, muitos desses teólogos ficaram um pouco afetados pela fama e começaram a se apresentar agora como intérpretes oficiais do Vaticano II. Vejam que, na verdade, quem deve interpretar o concílio é o Papa e os bispos. Mas alguns teólogos, porque seus escritos foram citados, porque colaboraram na comissão A, na comissão B, conhecem, vamos dizer, os trâmites, a história daquele documento, eles começaram a se apresentar um pouco como os verdadeiros intérpretes do Vaticano II. E vou dar um exemplo aqui, o Karl Rahner. Karl Rahner trabalhou, deu contribuições importantes no Vaticano II, mas o então professor Ratzinger, ele diz isso na sua autobiografia. Num determinado momento ele percebe que o Karl Rahner está se afastando da tradição da igreja, está se apresentando de certa forma como um intérprete em uma espécie de ruptura com a história da igreja, a tradição teológica da igreja. E aí ele admirava o Karl Rahner, ele via as qualidades do grande professor, teólogo Rahner, mas ele começa a se afastar pouco a pouco do Karl Rahner ao observar essa situação. E ele mesmo, o próprio Ratzinger, ele vai ter que, num determinado momento, quando ele percebe os perigos que existem nessa interpretação para colocar em ato aquelas orientações, as indicações do Concílio Vaticano II, ele começa a perceber que não vale a pena puxar demais para uma, vamos dizer, para percorrer um caminho de ruptura total com o passado, mas é preciso manter um passo em que se mantenha em continuidade com a grande tradição da igreja, mas também com a fidelidade ao que o Espírito quis dizer à igreja durante o Concílio Vaticano II. Então, essa tendência, depois do Vaticano II, da mídia, também foi muito forte. Então, na medida em que as passos foram sendo dados, mudanças foram sendo propostas, a mídia, muitas vezes, ao invés de buscar os cardeais da congregação X, da congregação Y, para saber como a igreja estava entendendo esse caminho de mudança ou de atualização, ela ia buscar esses teólogos que vamos dizer, eram vistos como os verdadeiros intérpretes e perguntava para esses teólogos se a igreja estava no ritmo certo, se não, se tinha feito de modo correto, se não tinha. Então eles eram uma espécie de juízes desse caminho. Então isso causou um grande mal-estar, porque de um certo modo parece que o teólogo estava deixando de viver a sua missão específica, a sua vocação, estava assumindo um papel que não lhe pertence.
E ao mesmo tempo os bispos se sentiam intimidados, porque certamente do ponto de vista teológico, esses grandes teólogos tinham um preparo muito maior do que os bispos, mas os bispos é que receberam a missão de serem sucessores dos apóstolos. Eles têm uma unção especial para guiar o povo de Deus, nesses momentos também de atuação, de atualização, de colocar em ato aquilo que foram as indicações do concílio, qualquer que seja o concílio, mas nesse caso do Concílio Vaticano II, né? Então foi um tempo bem delicado, né? E esse tempo se prolongou. Os anos 70 são marcados por essa tensão entre magistério de um lado e teólogos do outro. Um elemento também que a gente tem que citar aqui, que acontece logo depois do Concílio Vaticano II, também é muito importante. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele promulgou um documento chamado Humanae Vitae, sobre o valor da vida humana desde o início e contrário aos métodos anticoncepcionais. É uma verdadeira proposta de bioética cristã. É um documento excepcional, mas que foi muito mal recebido pelos teólogos morais, especialmente pela linha de teologia que a gente poderia chamar de moral autônoma, muito viva na Alemanha, e por isso, a partir da Alemanha, influenciou muito também teólogos espanhóis famosos que marcaram a teologia moral dos anos 70 e 80. Então, Paulo VI lançou esse documento e vamos dizer que a repercussão não foi nada boa entre os teólogos morais. Eles criticaram ardentemente o documento, discordaram do Papa, discordaram da sua reflexão, e isso causou o que nós chamamos de um dissenso, certo? Um dissenso de muitos teólogos morais. E essa situação agravou o panorama que eu estou apresentando para vocês. Aonde parece, diante da mídia, diante do mundo, quem está certo? O Papa retrógrado? A Cúria retrógrada? A Santa Sé era vista como uma expressão do fracassado autoritarismo centralizador romano. Essa é uma expressão que você encontra na página 88 do livro do já citado Natureza e Missão da Teologia do Ratzinger. Ou seja, a Santa Sé era vista como essa expressão de um fracassado autoritarismo centralizador romano. O Papa como o rei retrógrado, fora da realidade, dos casais, das famílias. E os teólogos não, os teólogos são os homens da profecia, são os homens da verdade, são os homens da inteligência, são os homens do bom senso. Então, foi um tempo bem delicado. O Papa Paulo VI sofreu muito, né? Um nome interessante para que a gente saiba disso, que ajudou muito na recepção desse documento, na Polônia, por exemplo, e depois a sua obra foi traduzida em outras línguas, foi um jovem bispo polonês chamado Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, que esteve no Concílio Vaticano II muito jovem, né? Colaborou, né, com algumas intervenções importantes que a gente encontra, de certa forma, ecos dessas intervenções na Gaudete et Spes número 22, mas que se torna depois um número importante do próprio magistério dele, mais tarde Papa João Paulo II. E ele vai fazer um trabalho extraordinário de defesa, como teólogo e como filósofo, desse documento do Papa Paulo VI, a tal ponto que ele vai ser, mais tarde, convidado pelo Papa Paulo VI para pregar um retiro, um encontro
de retiro na Santa Sé, do qual vai surgir um livro, se eu não me engano, Sinal de Contradição, certo? E mais tarde ele vai ser cardeal e nós sabemos como é que a história vai terminar, né? Pois bem. Então Paulo VI, ele enfrentou essa grande batalha. Então esse é um pouco o contexto. Os anos 70, aqui na América Latina, nós tivemos a Teologia da Libertação. Ela começou, na verdade, em 68, com o peruano Gustavo Gutiérrez, que hoje é dominicano, e o personagem muito importante da Teologia da Libertação, e outros autores importantes aqui do nosso panorama, como Luís II, como o John Sobrino, Leonardo Boff e outros tantos. E na Argentina, em praticamente todos os países da América Latina, nós tivemos expoentes da Teologia da Libertação, que tinham um caráter um pouco que contestava um pouco esse centralismo romano, queria uma teologia contextualizada, uma teologia para a realidade específica da América Latina, e de certa forma entrou em atrito com o magistério pontifício, o magistério, vamos dizer, romano, certo? Então essa foi uma outra batalha, né? Esses teólogos da Teologia da Libertação, eles, em um certo momento, eles pareciam dizer para os bispos da América Latina como eles deveriam agir. Você quer ser um bispo fiel à América Latina? Siga a nossa teologia. E eles tiveram um grande êxito. Realmente o influxo dessa teologia no episcopado, entre o clero e no episcopado, foi bem razoável. Foi bastante importante, né? E na Europa havia coisas parecidas, né? Mesma época que nasce a Teologia da Libertação aqui, um mês ou 2 meses antes, se eu não me engano, na Suíça, tem uma conferência sobre a teologia política. Então nasce também aquilo que nós chamamos de teologia política, que tem algumas características diferentes da Teologia da Libertação, mas que também vai agitar o panorama, vamos dizer, da igreja na Europa. E aí vão surgir teologia feminista, teologia africana, várias teologias, contextualizadas. E os conflitos com o magistério romano, magistério do Papa, não vão tardar a aparecer, né? Vão surgir, vão aparecer. Então, entrando nos anos 80, para dar um exemplo, nós sabemos que o Papa São João Paulo II visita o Brasil, ele percorre diversas capitais do Brasil, inclusive Belém do Pará, está durante também o Congresso Eucarístico Nacional lá em Fortaleza, né? Então ele vem ao Brasil e ele acaba tendo um contato mais direto, por assim dizer, com a Teologia da Libertação. E em 81, salvo engano, ele convida o jovem arcebispo de Munique, Joseph Ratzinger, para ser o seu novo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que vai ficar ao seu lado até a sua morte. Depois, por providência divina, vai se tornar o seu sucessor, Bento XVI. Pois bem, Ratzinger chega a Roma em 81 e em 84 a Congregação para a Doutrina da Fé, com a autoridade do Papa João Paulo II, lança um primeiro documento sobre a Teologia da Libertação, sobre, de modo especial, alguns de seus aspectos, chamado Libertatis Nuncius. E um outro, em 86, que é um outro documento publicado pela mesma congregação em 86, que se chama Libertatis Conscientia, né?
O primeiro, vamos dizer, é um pouco mais crítico, o segundo tenta valorizar também o que tem de mais positivo na teologia da libertação, né? Então, é um tempo delicado. Nós sabemos que o Leonardo Boff vai ser convidado a ir a Roma para explicar uma parte da sua doutrina eclesiológica, depois da publicação do livro Igreja, Carisma e Poder. E uma comissão doutrinal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tinha à frente um suíço, Karl Romer, que era o teólogo de confiança de Dom Eugênio Salles, vai, vamos dizer, tecer severas críticas contra o Leonardo Boff. E o Leonardo Boff, para se defender, vai remeter o caso à Congregação para a Doutrina da Fé. Não foi a Comissão do Rio, de Doutrina do Rio, que mandou o caso para a Santa Sé, foi o próprio Leonardo Boff. E esse processo vai conduzir, então, até um colóquio dele com o cardeal Ratzinger, e vai se pedir depois um silêncio obsequioso dele, e que ele cesse durante um tempo as suas atividades. Bem, mais tarde ele vai acabar deixando a ordem franciscana e o exercício do ministério sacerdotal, né? Bem, então é um tempo muito delicado, de muitos contrastes. Aquela boa nova do serviço dos teólogos no Vaticano II, de repente, parece ter se transformado numa situação de tensão, onde parece não se sabe mais qual é o papel exato do teólogo, se o teólogo é que deve dizer para os bispos como é que eles devem governar a igreja, ou se eles são, vamos dizer, braços do magistério, se eles são um serviço para o magistério, né? Um serviço, vamos dizer, magisterial. E no meio dessa situação, então, a Congregação para a Doutrina da Fé resolve abordar essa temática de um modo muito bonito, de um modo muito baseado na tradição da igreja, nos grandes autores, no exemplo dos grandes teólogos, e ao invés de optar apenas por tratar da relação direta teólogo ou teologia e magistério, o documento acaba fazendo um triângulo, né? Então se começa com a igreja, o povo de Deus, e depois se apresenta o papel do teólogo, o papel do magistério e finalmente a relação entre os dois. Então assim é que está dividido o documento, né? Esse documento que se propõe a refletir sobre o verdadeiro papel eclesial do teólogo está dividido em 4 partes. Na primeira parte se fala do sujeito comunitário da fé. Então a revelação e a experiência de fé que nós fazemos, ela é oferecida a um povo, é eclesial essa realidade, ou seja, a igreja. E nesse corpo, nesse povo que é a igreja, nós temos diferentes ministérios, serviços, atividades, carismas e dons. Então, a verdade é um dom de Deus para o seu povo. Esse é o argumento do primeiro capítulo, vamos assim dizer, primeira parte. Na segunda parte se fala da vocação do teólogo. Isso é muito bonito, esse termo vocação. Quem é teólogo de coração sabe o que isso significa. É um chamado de Deus. Um chamado dentro do chamado. Por exemplo, eu como padre me sinto chamado a, como padre, ser um teólogo, né? E me colocar a serviço da igreja como tal também. E assim, com muita consciência, a gente vai como padre, ministro ordenado e como teólogo, servindo a igreja em tudo que for necessário. Na terceira parte do documento, então, o que é o magistério da igreja, a sua natureza, a sua especificidade, toda a importância institucional do magistério da igreja. E, finalmente, na última parte da instrução, é uma instrução esse documento, se reflete sobre a relação entre teólogo e magistério. Então agora nós vamos apresentar brevemente, de modo especial, 2 partes
desse documento, a segunda parte, que é a vocação do teólogo, e a quarta parte, a relação entre o teólogo e o magistério. Sabendo que a primeira e a terceira parte, a igreja como sujeito da fé, em parte é objeto da teologia fundamental, e em parte a gente vai estudar esse conteúdo também na eclesiologia. E o magistério nós vamos estudá-lo tanto na eclesiologia como no sacramento da ordem. Tá bom? Então, vamos adiante. Nós vamos agora apresentar brevemente, seguindo um pouco o esquema da nossa apostila, de introdução à teologia, a segunda parte do documento sobre a vocação eclesial do teólogo. A segunda parte tem como título A Vocação do Teólogo. O teólogo é apresentado como portador de um chamado. A sua vocação consiste em adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus, contida na Escritura, inspirada e na tradição viva da Igreja. Vejam que bonito. O teólogo, ele não está somente a serviço do magistério, mas ele exerce a sua missão em comunhão com o magistério, como todos os católicos devem exercer os seus ministérios, as suas atividades, os seus apostolados, em comunhão com o magistério. Mas, no fundo, o serviço dele é para toda a igreja. O teólogo, dizia Santo Tomás de Aquino, usando a imagem do corpo, comparando cada membro do corpo a um ministério, a um carisma, a um dom, a um serviço, seria como os olhos do corpo. A cabeça desse corpo, a cabeça visível, seria a figura do Papa, dos bispos, e o teólogo, evidentemente, ele colocando a serviço de todo o corpo o seu ministério, ele coloca a serviço da cabeça também esse ministério, mas aquilo que o corpo, que os olhos contemplam, não serve somente para o bem da cabeça, ou não serve somente para o bom exercício da missão da cabeça ou do magistério. Aquilo que os olhos contemplam humildemente no labor do trabalho teológico é colocado a serviço de toda a igreja, enriquece toda a igreja, né? Isso é muito importante. Depois se recorda nessa afirmação que está no número 6 da segunda parte do documento, que ele deve, o teólogo, buscar uma compreensão sempre mais profunda da revelação, porque o objeto da sua reflexão não é a sociedade como tal, não é o mundo criado como tal. O objeto da sua reflexão é a revelação de Deus ao homem, uma revelação salvífica. E por isso o teólogo é chamado a aprofundar essa palavra de Deus. E aqui, recordem, à luz da Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, essa palavra de Deus, que significa escritura sagrada, inspirada pelo Espírito, e tradição sagrada, tradição viva da Igreja. O cardeal Ratzinger, em sua apresentação já mencionada a esse documento, recorda ainda que a teologia possui a sua origem em duas raízes fundamentais. Por um lado, a teologia encontra a sua raiz no dinamismo da fé. A fé, ela
ela pede uma compreensão maior. A fé solicita o nosso intelecto, né? E isso é muito importante. A nossa fé que busca a verdade e a compreensão. Por isso, coloca para trabalhar o nosso intelecto nesse caminho. Você deve ter reconhecido nessa minha afirmação aquele famoso adágio medieval associado à figura de Santo Anselmo, Fides querens intellectum. A fé, ela solicita, né, o trabalho do nosso intelecto nessa busca da verdade, na busca de uma compreensão cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho do teólogo também encontra a sua raiz não apenas na fé, que está ligada muito claramente ao nosso intelecto, mas ela encontra a sua raiz também no dinamismo do amor, porque, como nós explicamos logo no início do nosso curso de Introdução à Teologia, a revelação que chega ao homem solicita o homem por inteiro, solicita o homem a uma resposta digna da autocomunicação divina, e a resposta digna dessa autocomunicação divina é uma entrega de vida, é um abandonar-se do homem com confiança no caminho que a revelação lhe propõe, na comunhão com Deus, na experiência de uma comunhão amorosa com Deus. E esse círculo faz com que o homem vá experimentando uma comunhão de vida, uma comunhão com Deus, uma comunhão que vai elevando, no caso, o homem, vai santificando o homem, como num movimento helicoidal ascendente, né? Pois bem, queridos irmãos e irmãs, é muito importante a gente ter isso em mente, né? São as duas raízes da teologia, digamos, do movimento do teologar, desse movimento do teólogo na busca de Deus. O dinamismo da fé, ou seja, a fé solicita o nosso intelecto que deve buscar a verdade, e o dinamismo do amor, porque quem ama quer conhecer mais. Você ama uma pessoa, você quer conhecer tudo dela. Quer conhecer, por exemplo, quem ama uma mulher e quer se casar com ela, quer conhecer o pai, quer conhecer a mãe, quer conhecer a história, quer conhecer o passado, né? A não ser que a pessoa seja tão egoísta e ame apenas, vamos dizer, a corporeidade daquela pessoa. Mas se a pessoa ama, digamos, o outro com amor autêntico, ele quer conhecer mais e mais o outro. Então o amor que nos une a Deus, ele solicita, né, esse movimento de um maior e crescente, cada vez maior conhecimento, né? O documento afirma que o empenho teológico exige um esforço espiritual de retidão e de santificação. Então, o teólogo, ele tem que, chamado por Deus, ele tem que ter esse coração que busca com retidão, com pureza de intenções, o Senhor e a sua palavra, o seu amor, e que busca aprofundar as questões que lhe são propostas, né? O teólogo, ele deve buscar também a percorrer esse caminho, digamos, de conhecimento da verdade, de um crescente conhecimento da revelação. Ele deve buscar uma coerência de vida com esse caminho. Ora, se eu estou percorrendo um caminho em que eu vou conhecendo sempre mais e mais e mais o santo que se revelou e que nos chama à santidade, sede santos como vosso Deus é santo, como vosso Pai é santo.
como é que eu posso percorrer esse caminho ao longo, digamos assim, durante anos da minha vida, né? Ou durante toda uma vida, no caso de uma vocação teológica, e não buscar colocar essa verdade em prática, e não buscar acompanhar o estudo com uma vida que busca em tudo a santidade. Seria uma incoerência tremenda. Não? Então o teólogo ele precisa cultivar uma vida, um estilo de vida teologal, um estilo de vida teológico. Ele precisa ser um amigo de Deus, um homem ou uma mulher que realmente quer fazer a vontade de Deus, porque o Evangelho de São João é bem claro, o amor a Deus é sinônimo de acolhimento da sua palavra, colocar em prática a sua palavra, obedecer os seus mandamentos ou viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, né? E é muito interessante a gente ver na tradição oriental, na iconografia oriental, são raros os personagens representados na iconografia bizantina que merecem o título de teólogo. Mas o teólogo entendido não só como um intelectual, porque aí seriam muitos que escreveram muitos livros e muitas obras de teologia. Mas teólogo porque a vida dele realmente foi toda teológica. Um amigo de Deus, íntimo de Deus, santo, e nele brilhava, digamos, a santidade divina. O primeiro que é chamado, tem o título de Hoteólogos, né? O teólogo é São João Evangelista. O outro que tem esse título é o famoso Gregório de Nazianzo, padre da igreja do quarto século. Presidiu lá o concílio de Constantinopla, grande amigo de São Basílio Magno. E finalmente existe Simeão, o novo teólogo. Mas esse novo teólogo mostra que ele já é, digamos, está num patamar um pouco abaixo dos outros dois, tá bom? É menos conhecido aqui no Brasil, mas é um autor bem interessante. Bem, então quer dizer, esse é o espírito do teólogo, é o espírito de um Santo Tomás, de um São Boaventura. No Ocidente nós temos essa ideia de uma teologia que é feita a partir da contemplação, da vida de oração, é uma teologia que nasce de joelhos, né? Ou seja, é a vida mais coerente possível com o ofício do teólogo é uma vida santa, é uma vida de oração, uma vida sacramental. E por isso nós precisamos, nós que estamos estudando teologia, por favor, escute isso e guarde no seu coração. O nosso percurso quadrienal de teologia, ele será mais fecundo na medida em que nós cultivarmos as virtudes da vida cristã, uma vida santa. Quanto mais nós buscarmos a santidade de vida, mais nós vamos encontrar também o sabor na teologia. Mais a teologia vai ser frutuosa em nossas vidas. E mais nós vamos ser, se for o nosso chamado, frutuosos na vivência da nossa vocação teológica, certo? Então aqui eu fiz referência ao número 9 do texto. Na busca da sua missão específica, que é aquela de compreender o sentido da revelação, aprofundar, né, o mistério da revelação, a sua lógica, o seu sentido, o teólogo precisa adquirir ferramentas filosóficas sólidas que lhe forneçam um sólido e harmônico conhecimento do homem, do mundo e de Deus. Então, aqui se recorda a importância do instrumental filosófico. A filosofia é um instrumento necessário para a teologia.
O teólogo ele precisa ter um conhecimento sólido de metafísica. E essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje. Como os nossos professores dos nossos seminários, das nossas faculdades vamos dizer, católicas, muitas vezes tiveram a sua formação em faculdades privadas aqui no Brasil, não católicas, e em universidades públicas. Eles têm uma formação, vamos dizer, limitada no âmbito da metafísica. E a metafísica é um elemento, vamos dizer, um filão da filosofia fundamental para a teologia. Conhecer a filosofia de Platão, conhecer a filosofia de Aristóteles, de Plotino, conhecer a metafísica, né, de Agostinho, do próprio Tomás de Aquino, isso tudo é um elemento essencial para que um teólogo tenha bases, tenha ferramentas filosóficas para entender, digamos assim, a teologia tradicional e para, digamos, colocar a serviço dos seus estudos teológicos, da elaboração da sua própria teologia, da sua própria reflexão teológica. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo hoje, né? Num tempo que nós poderíamos chamar de pós-metafísico, é uma expressão usada pelo padre e professor de filosofia no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, foi meu professor em Fortaleza, né? Padre Manfredo Araújo, conhecido como Padre Manfredinho. E no mundo em que é pós-metafísico, digamos, encontrar um time de professores bem formados nesse âmbito para oferecerem para os futuros padres, religiosos e leigos que querem realmente aprofundar a teologia, digamos, o instrumental metafísico necessário hoje é um desafio, é muito difícil, né? São poucos os centros, os lugares onde se estuda com seriedade a metafísica antiga e a metafísica que nós poderíamos chamar de inspiração cristã. Mas não é somente a filosofia talvez o maior instrumento, é aquela ciência auxiliar que mais vai ajudar o teólogo no seu trabalho, mas o teólogo também precisa conhecer bem as ciências históricas, né? Conhecer bem a história, conhecer bem o seu método, o seu modo de analisar a realidade, para ele poder justamente colocar esse conhecimento a serviço da análise da história do povo de Deus, da história da salvação, da história da revelação, da história da teologia também. É importantíssimo também que ele tenha uma boa formação naquilo que nós podemos chamar, de um modo global, no âmbito das ciências humanas. Conheça um pouco de psicologia, conheça um pouco de sociologia. A psicologia vai ser muito útil para, por exemplo, o estudo da espiritualidade, para o estudo da catequese, para o estudo da direção espiritual, mas a sociologia também vai ser útil para a história da igreja, mas também para a própria eclesiologia, porque existem analogias entre a igreja, que é povo de Deus, e as sociedades humanas naturais, certo? Conhecer também, a gente poderia dizer, a sociologia das religiões, conhecer a história das religiões, conhecer um pouco da ciência das religiões. Quer dizer, o teólogo ele tem, digamos, que está aberto em sintonia com todas essas ciências, e na medida em que ele vai se dedicando mais a um filão ou outro da teologia,
recorrer àquelas ciências que têm algo para lhe oferecer, para que ele, não para que ele fuja da sua missão teologal, mas para que ele colhe elementos e coloque com discernimento a serviço do seu trabalho teológico, né? Então as ciências humanas vão lhe ajudar a melhor compreender a verdade revelada sobre o homem e também sobre as normas morais do seu agir. Teologia moral tem muito também a se enriquecer, por exemplo, com a psicologia, tem muito a se enriquecer com a sociologia, né? Com a psicologia tem o âmbito da psicologia social, que é muito interessante. Então, quer dizer, é preciso pensar nisso tudo. Mas é importante sublinhar que a utilização pela teologia de elementos, instrumentos conceituais oriundos da filosofia ou das ciências históricas ou daquelas humanas, no sentido mais amplo, exige um discernimento cujo princípio normativo último não é o eu acho, eu gosto, ou tá na moda, ou o pessoal tá dizendo que tem que ser por aqui. Não, o princípio normativo último é a doutrina revelada. Não é a doutrina revelada que tem que se adaptar às teorias da psicologia ou da sociologia. Mas eu posso colher elementos da sociologia, da psicologia, da arqueologia, da história e colocar a serviço desse teologar, dessa reflexão sobre a revelação, sobre a doutrina revelada. Certo? Então, isso é muito importante. Peço que você, se não entendeu, ouça de novo esse trecho da aula. Isso está no número 10 do documento. No número 11 do documento, lemos que o teólogo exercita a sua missão no interior da fé da igreja. Ou seja, o teólogo que deve ter toda essa formação filosófica, histórica, de ciências humanas, que deve acolher esses elementos com muito discernimento, lembrando que o princípio normativo último é a doutrina revelada. O teólogo, ele é parte da igreja, ele é corpo de Cristo, ele é parte do corpo. Por conseguinte, estou citando o número 11 do documento, por conseguinte, a teologia, enquanto serviço muito desinteressado à comunidade dos fiéis, comporta essencialmente um debate objetivo, um diálogo fraterno, uma abertura e uma disponibilidade para modificar as próprias opiniões. Então, o teólogo, ele não pode ser um mercenário. É claro que você tem o direito a viver dignamente com o seu serviço, mas o teólogo, ele não deve ter como finalidade primeiro o dinheiro ou enriquecer. Ele é chamado por Deus para um serviço eclesial. E ele deve fazer isso com muita retidão, com muita humildade, dedicando-se ao máximo, mas lembrando que ele está a serviço da comunidade dos fiéis. E por isso, na busca da verdade, ele deve estar aberto ao debate não ideológico, mas a um debate objetivo sobre essa verdade, a um diálogo fraterno. Por isso são bons os seminários, são bons os simpósios, os congressos, onde realmente se tenha o desejo reto, verdadeiro, de buscar um crescimento intelectual, um crescimento nessa proximidade com a verdade. Então é preciso que ele tenha essa abertura. Um teólogo fechado que acha que sabe tudo, que ninguém tem nada a ensinar a ele, eu acho que ele já está morrendo, é moribundo. É preciso ter essa abertura, esse entusiasmo, esse desejo de aprender, de ler, de estudar, de ouvir palestras, de debater, de encontrar colegas, de conversar. E uma disponibilidade também para modificar as próprias opiniões.
Caríssimos, aqui eu tenho um belíssimo exemplo, né? Do nosso Bento XVI, cardeal Ratzinger, né? Não ainda cardeal, na verdade. Ele escreveu uma obra sobre um artigo sobre Mariologia, e Hans Urs von Balthasar, que era, vamos dizer, alguém que admirava muito essa teologia, ao ler o artigo percebeu que existia uma ambiguidade e fez uma crítica a um ponto desse artigo. Mais tarde, lendo a crítica, Ratzinger escreve um outro artigo e na nota de rodapé ele diz: Hans Urs von Balthasar tinha razão quando criticou o meu artigo. Eu não estava errado naquele ponto, mas realmente quem lê poderia entender de dois modos aquilo que eu dizia. Existia uma ambiguidade e ele reconhece isso e nota. Isso é sinal de uma maturidade teológica excepcional, da humildade que deve marcar a vida do teólogo. As críticas são bem-vindas quando são construtivas e fraternas. O cardeal Ratzinger, em sua apresentação, observa que para o teólogo, além do rigor metódico, duas coisas são necessárias. Vejam, o rigor metódico, ele precisa conhecer a sua própria ciência. E por isso que nós temos que estudar bem o que é teologia, qual é o método da teologia, quais são as fontes da teologia, qual é a linguagem da teologia. E precisamos dominar a ideia de analogia. E, além desse rigor metódico, duas coisas são necessárias. A primeira nós já dissemos, filosofia, ciências históricas e humanas. E a segunda, lembrando que ele é parte da igreja, a participação ativa na vida da igreja. O teólogo tem que buscar os meios de santificação que a igreja lhe oferece. Ser irmão entre os irmãos, ser parte da igreja viva. A fé, a oração, a meditação, uma vida cristã autêntica. E vida cristã autêntica é serviço de caridade, é busca de santidade. Número 12. Na teologia, a liberdade de investigação inscreve-se no interior de um saber racional, cujo objeto é dado pela revelação, transmitida e interpretada na igreja, sob a autoridade do magistério e acolhida pela fé. Descurar estes dados que têm valor de princípio seria equivalente a deixar de fazer teologia. Então, portanto, o teólogo nunca pode esquecer que ele tem liberdade para investigar, para pesquisar. Mas essa liberdade, ela é relativa, como tudo na vida. Nós não temos liberdade absoluta em nada, no fundo, me perdoem. Isso aqui é metafísica, né? Mas eu deixo de lado esse discurso e venho para o que nós estamos falando. A liberdade de investigação inscreve-se no interior de um saber racional. Eu estou dentro de uma ciência, não sou eu que mando na ciência, não sou eu que criei essa ciência. Essa ciência nasceu de uma experiência de revelação do acolhimento do homem, é uma experiência pessoal e eclesial sempre ao mesmo tempo, né? Então, eu estou dentro dessa ciência, eu tenho que respeitar a sua natureza própria, eu tenho que respeitar o seu horizonte gnoseológico, eu tenho que respeitar o seu método, e eu tenho que lembrar sempre que ela nasce da revelação que é transmitida e interpretada na igreja. Eu tenho que lembrar sempre que o intérprete oficial, o intérprete autorizado para dizer o que a palavra de Deus diz é o magistério, que é uma das fontes da teologia. E o teólogo que não tem isso em seu coração e na sua mente vai fracassar na sua missão e vai causar confusão na vida eclesial, né? Por isso é necessária essa fé. Tá certo? Deus abençoe a todos.